Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai trabalhar a função amida. E vamos lá, como eu caracterizo uma amida? É bem tranquilo. Você vai prestar atenção que você vai ter também um grupamento nitrogênio, assim como nas aminas, as amidas são consideradas funções nitrogenadas, só que agora o radical substituinte, enquanto na amina é um radical alquil, um radical ario, eu agora vou ter um radical carbonila. Então, o que vai caracterizar a minha amida agora será meu grupamento funcional carbonila ligado justamente a um átomo de nitrogênio. Então, cuidado, né? Apesar de ser bem diferente, você não tem justamente o oxigênio nas amidas, né? nas aminas. Nas amidas, você tem justamente esse radical carbonila. Então, toda vez que tivermos um, dois ou até três radicais carbonilas, perceba que o nitrogênio tem três valências. Então, eu posso ter, né, um, dois ou até três radicais carbonilas, você vai ter uma função amida. A nível de livros, né, vestibulares, questões, a gente sempre trabalha muito mais com amidas, chamada de amidas primárias, onde eu tenho apenas uma única carbonila. Mas a gente vai ver no decorrer da aula mais essa classificação, né? É importantíssimo, vocês vão perceber que tem uma diferença entre a substituição e a classificação dessas amidas. Prestem bastante atenção. Então, vamos lá. O que caracteriza uma amida? Grupamento carbonila ligado a um nitrogênio. Lembrando que como o nitrogênio tem três valências, eu posso até ter três carbonilas. Daí, vou colocar como exemplo já, eu tenho amidas primárias, amidas secundárias e amidas terciárias. Um exemplo aqui de uma amida, né, primária, ela tem, né, apenas uma única carbonila. Você tem aqui o CH3C dupla O, que caracteriza a minha carbonila, ligado justamente ao nitrogênio. Perceba que nesse caso, por ter apenas uma única carbonila, eu vou ter uma amida primária. Vamos lá. Atenção, porque esse tópico vai precisar de um pouco mais de atenção de vocês. Porque o número de carbonilas vai indicar se ela vai ser primária, secundária ou terciária. Entretanto, eu poderei ter nessas valências outros radicais que não sejam carbonilas. Seja um radical metil, um radical, no caso, alquil, um radical ario. Então, a gente tem que visualizar que, neste caso, esse nitrogênio, numa amida primária, ele não sofreu o nitrogênio nenhuma substituição. Professor, não estou entendendo. Se ele não sofreu nenhuma, por que nenhuma se eu já tenho amida? Ora, a amida eu tenho que existir. Então, no mínimo, eu tenho que ter o grupo carbonila. Um grupo carbonila, ele tem que existir, senão não vai ser uma amida. Então, a partir daqui, eu posso substituir mais dois hidrogênios. Então, eu vou dizer que essa amida, uma amida primária, né? Essa amida primária, ela é não substituída. Vou repetir de novo. Se ela é uma amida primária, eu tenho o grupo amida e o nitrogênio não sofreu mais nenhuma substituição. Então, eu tenho minha função base e sem substituição nenhuma. Perceba que eu tenho a minha função base, uma amida primária, só que agora uma amida primária monossubstituída. Por quê? Porque um dos hidrogênios ele foi substituído por um radical. E aí esse radical aqui ele não pode ser uma carbonila, senão deixa de ser uma amida primária e passa a ser uma amida secundária. Isso é bem enjoadinho, vou fazer exemplo para vocês visualizarem. O que é interessante vocês entenderem é, para eu definir se ela é primária, secundária ou terciária, eu tenho que olhar o número de carbonilas. Ponto. Uma carbonila primária, duas carbonilas secundária, três carbonilas terciária. Ponto. Facinho.
Agora, essa minha amida primária, ela pode sofrer substituições do nitrogênio. E caso ela sofra uma substituição, ou até no máximo 2 substituições. E aí, nesse caso, eu vou dizer que essa amida, ela é não substituída, essa é uma amida monossubstituída, e essa é uma amida dissubstituída. Vamos recapitular só mais uma vez? Se você tiver uma carbonila, uma amida primária, 2 carbonilas, amida secundária, 3 carbonilas, amidas terciárias. Ainda vou fazer exemplo, pode ficar sossegado. Caso eu tenha uma amida primária e ela for substituída aqui por algum outro radical que não seja uma carbonila, um alquil, um aril, eu vou dizer então que essa é uma amida substituída. Como um dos hidrogênios da amônia já foi, né, para a carbonila, então aqui ela sofreu uma única substituição, aqui ela sofreu 2 substituições. Então essa aqui é uma amida não substituída, essa é uma amida monossubstituída e essa aqui é uma amida dissubstituída. Ok? Depois a gente vai fazer exemplos na parte de primário para você visualizar melhor. Nomenclatura. A nomenclatura da amida, a gente vai, aspas, né? Dar o nome do grupamento aqui como se eu estivesse dando o nome, aspas, de um hidrocarboneto. Ou seja, prefixo, infixo e depois o nome da minha função. A minha função é amida. Então, quantos carbonos? 2. Então, meu prefixo, et. Infixo, o tipo de ligação. E aí, por favor, vamos bater nessa tecla. Tem alguns alunos que têm um pouco de dificuldade. A cadeia carbônica, o composto, a minha cadeia de carbono, ela é saturada. Ela não apresenta ligação dupla. O composto é outra coisa. Então, o meu infixo não é do composto. Eu estou classificando e caracterizando a cadeia de carbono. A minha cadeia tem 2 carbonos. Entre os carbonos, a minha ligação é saturada. Então, se ele pergunta para você, o composto tem dupla? Ok. A cadeia é insaturada? Em hipótese alguma. A cadeia é saturada, e a minha função. Nesse caso, não vou colocar O, vou colocar a função amida. Então, eu tenho o etanamida. Tem alguns livros, né, alguns autores, até vestibular, que bota etanoamida, só para questão de som. Mas aí o PAC, ela vai prefixo, infixo, função. Então, etanamida. Vamos lá? Esse aqui. Olha a vantagem. Como eu tenho um grupamento carbonila ligado ao nitrogênio, eu tenho uma amida primária não substituída. Vamos lá, aprendendo, né? Aminas primárias não substituídas. Ele vai ser sempre meu carbono 1, né? Cadeia principal, carbono 1, 2, 3, 4. Sempre enfatizando que o carbono 1 é aquele próximo do meu grupo funcional. Nesse caso, o grupo funcional, o carbono primário. Então, ele é meu carbono 1. No carbono 3, eu tenho minha ramificação. Então, vamos lá. Eu tenho o 3-metil. 3-metil. E agora, 4 carbonos. But. Cadeia saturada, e a minha função, amida. Minha função, amida. Tranquilo? Vamos embora. De novo. Cadeia, 2 carbonos, et. Saturada, função amida. Carbonila ligada a nitrogênio. Só tenho uma carbonila, amida primária. Uma carbonila, amida secundária. Não substituída, não substituída. Uma única carbonila, amida
primária, só que agora eu tive uma substituição. Então, essa é uma amida monossubstituída. E como é que a gente vai dar o nome? A gente primeiro vai ter que dar o nome dessa substituição. E para indicar que ela foi substituída, você vai colocar a letra N, logicamente indicando o nitrogênio, e o radical que está ligado a ela, metil. Então, você vai ter um N-metil, indicando que você tem um radical metil substituindo nessa amida. E agora o nome dela. Quantos carbonos? 3. Então, meu prefixo, prop. Saturada, an. E a função, amida. Tranquilo? E aí, por favor, esse N é fundamental, porque se você não bota esse N, você está dizendo que tem um radical metil na cadeia principal. E o N está indicando que essa amida ela é monossubstituída. Tranquilo? Vamos para essa. Eu estou vendo aqui, ó, duas substituições. Então, aqui eu tenho uma, vamos lá, amida primária, porque eu só tenho uma carbonila. Só que agora, dissubstituída. Então, eu tenho que dizer as minhas substituições. Como são duas, N, N. Você está indicando que você tem, então, duas substituições. NN, dimetil. Professor, se fosse diferente, ordem alfabética, né? Etil, metil, né? Fenil, e aí fica à vontade. E agora, minha cadeia. 2 carbonos, et, está saturada, an, e minha função, amida. Veja que, a princípio, poderia, né, no início, né, vixe, vai complicar. Não tem como complicar. Você tem todas essas que eu coloquei aqui são amidas primárias, não substituídas, monossubstituída e dissubstituída. Isso é importante, né, para você não confundir, né, a classificação e a caracterização de uma amina, que o número de substituições vai definir se ela é primária, secundária ou terciária. Aqui, o número de substituições não necessariamente vai definir se ela é primária, secundária ou terciária. Para eu saber se ela é primária, secundária ou terciária, eu olho a carbonila. Uma carbonila, primária. Para eu saber se ela é monossubstituída ou dissubstituída, eu vou olhar meu NH2. Então, aqui ela é não substituída, monossubstituída e dissubstituída. Certinho? Então, amidas, carbonilas, nitrogênio. Aminas, vamos recapitular, alquilas, arilas, não tem o oxigênio, digamos assim, para facilitar. Então, vamos lá, fechar, né? Dar um exemplo aqui de uma amida dissubstituída ou trissubstituída e falar um pouquinho sobre as propriedades. Mas, mais uma vez, é interessante, né, visualização. E, ó, de novo, eu tenho um NH2 numa amida primária. Se você fizer aqui, ó, uma outra substituição com outra carbonila, você ainda continua tendo o NH. Ó, aqui, ó, dissubstituída, você já não tem mais o NH. Então, você já não vai ter entre elas a tal da ligação de hidrogênio. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Não é difícil, né? É vasto, é amplo, mas não chega a ser difícil, porque sempre você tem as mesmas características. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui de uma amida secundária. N, vamos lá para cá, o N, e eu vou colocar outra carbonila. Né? Vou colocar outra carbonila aqui, ó, C, dupla O, vou colocar uma secundária, então meu hidrogênio, CH3. Então, essa é uma amida secundária, é visual, né? Eu tenho duas carbonilas. Tranquilo? Se eu tirasse o hidrogênio e colocasse outra carbonila, eu teria uma amida, né, terciária. Então, amida mono e dissubstituída
você vai definir pelo número de radicais substituindo no nitrogênio. Se ela é primária, secundária ou terciária, você vai definir pelo número de carbonilas na minha estrutura. É muito, infinitamente mais comum as aminas primárias. E aí eu venho depois as aminas primárias mono e dissubstituídas, para depois a gente falar a nível de vestibular de amidas secundárias e terciárias. Então, visualizar é muito importante. Certinho? E vamos lá então para propriedades. E quando eu estou falando nessas videoaulas de propriedades com vocês, eu estou falando de propriedades físicas. As propriedades químicas eu vou deixar para uma videoaula bem específica. Apesar de eu fazer depois, eu vou fazer uma aula só de propriedade física. Vou generalizar todas para ver se a gente fica mais fácil ainda. Mas vamos lá. Quando eu falo de propriedades físicas, eu falo basicamente de duas coisas. Solubilidade e ponto de fusão e ebulição. E sempre em toda função, a gente sempre carrega a mesma característica. Eu tenho um R, traço C, dupla O, NH2. E qual é a característica que a gente sempre discute na propriedade de um composto orgânico? O R. Ele é fundamental. Porque quando eu olho para uma estrutura dessa, olha para aqui, ó, eu acabo de ver polos, eu vejo um oxigênio eletronegativo, eu vejo um nitrogênio eletronegativo, então eu vejo um polo. Então, de cara, eu já sei que essa estrutura é uma estrutura que tende a ser polar. E a história do tende por causa do R. Né? A gente sabe que se você aumenta aquele R, você vai diminuindo o seu caráter polar. Porque você vai colocando carbonos, hidrogênios, uma estrutura onde a força resultante é nula. Então, uma estrutura polar, visualizamos que neste caso, né, ela não substituída, não dá? Vocês têm que começar a visualizar. Lembre-se que a química orgânica ela é linda, porque muita gente está dizendo aí, boa, linda para o senhor, professor. Ela é linda, no caso, porque o carbono ele pode fazer infinitos compostos. Ele tem uma capacidade absurda de estar se ligando. Então, vocês têm que começar a interpretar. Eu tenho uma amida sem substituição, opa, então eu tenho NH. Então, eu já vou ter uma ligação de hidrogênio. E quando eu falo de ligação de hidrogênio, dentre as moléculas de maior ponto de fusão, isso é fundamental para que vocês possam entender. Aí você vai pegando, substitui um, substitui o outro. Opa, saiu o hidrogênio. Opa, então ali já não vai ter mais uma ligação, vai ser um dipolo permanente. É impossível em qualquer videoaula a gente tratar tudo. Importante é a gente, de orgânica, lógico, vocês conseguirem sair interpretando isso em todas as funções. Então ela é polar, tende a fazer ligação de hidrogênio. Então eu posso dizer, quanto ao ponto de fusão e ebulição, comparado com outras estruturas, né, que não fazem ligação de hidrogênio, ela própria, né, algumas delas, ou que fazem apenas dipolo induzido, que ela tem um alto ponto de fusão. Alto comparado com as moléculas. Quanto à solubilidade, qual é o básico do resumo praticamente de todas as funções? O bonito da orgânica é isso, que se você pegar todas as funções, exceto hidrocarboneto, toda aula você vai ver quanto menor o meu R, maior será a solubilidade em H2O, ou seja, em água. Por quê? Porque se meu R é menor, a minha característica é mais polar. Se eu aumento o R, ele passa a ser mais solúvel em solventes apolares. Certinho? Beleza! Essa foi uma segunda função nitrogenada, as amidas. Espero que tenha dado uma ufa, né? Uma boa de uma interpretada, de uma caracterizada nela, que vocês, né, possam aprender um pouco mais sobre essa função. Abração!